Bom dia! Bom dia, irmãos queridos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel e outros queridos que, porventura, estejam conosco nesta manhã. Nós vamos dar início ao nosso culto e eu convido você para ler na sua Bíblia, aí ou na tela, acho que vai aparecer na tela, o Salmo 103, de 1 a 5, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos por esta manhã, pela bênção de podermos, mesmo distantes uns dos outros, estarmos unidos, voltados com o nosso pensamento para o Senhor, buscando te agradar, buscando louvar o teu nome, buscando conhecer a tua vontade. Sê conosco, Senhor, fala conosco nesta manhã. Sê propício, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você já deve ter percebido que nós estamos hoje preparados para a celebração da ceia. Então você, não sei se você se lembrava, que hoje é o primeiro domingo, primeiro domingo de agosto, mas no final, depois da mensagem, nós vamos partilhar o pão e o cálice, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, nos nutrindo da comunhão de uns com os outros e nos nutrindo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se você tiver condições, prepare aí na sua casa um pedacinho de pão, um suco de uva ou uma outra bebida que você tenha, porque é um símbolo, não é? E a gente vai celebrar junto daqui a pouco. Eu vou passar para o Daniel vai cantar conosco, acho que é o Daniel. Hoje tem umas surpresas aí. Bom dia, irmãos. A gente vai começar cantando uma música que a igreja acho que não conhece. Pelo menos nunca cantamos. Mas a letra todo mundo conhece, porque a carta aos Filipenses é praticamente literal a carta. E o pedaço da carta, uma carta toda, senão é uma música imensa. Mas Uma ópera. Mas ela é bem atual, ela é uma música, além de ser nova, ela é uma música com uma temática bem desse tempo, daquilo que a gente precisa nutrir no nosso coração, para que a gente pense nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem colocado na nossa vida, e para que a paz dele seja real na nossa vida, a gente tem que nutrir essas coisas no nosso pensamento. Verdadeiro, honesto e justo,
Deus nossas vidas estão, que assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém. Amém. E aí nesse mesmo tema, agora uma que a igreja acho que já conhece, como é bom a gente ter essa convicção de poder guardar, de depositar aos pés da cruz o nosso fardo, para que a gente encontre esse descanso que só Ele pode dar. Prepara a segunda página aqui, senão eu não vou me atrapalhar. Esqueci que tem segunda página. Começar de novo. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz
cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Hoje nós temos uma coisa diferente, não é? Uma surpresa. Os nossos irmãos presbítero Vitor Miller, o Anderson e o Arthur, eles prepararam um cântico. Nós vamos cantar com eles, né? Já está previamente gravado, mas a gente vai cantar junto com eles esse cântico. Eu convido você a participar conosco. Quero
Nós agradecemos ao Vitor, ao Arthur e ao Anderson. E de vez em quando a gente vai ter isso aqui, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, lá no Velho Testamento, livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler os versos de 1 a 6. Eclesiastes, capítulo 11, versos de 1 a 6. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Muito bem. O livro de Eclesiastes é um livro difícil, um livro que as pessoas às vezes têm dificuldade com ele, porque o início dele, os primeiros capítulos de Eclesiastes, mostram o ponto de vista humano, a sabedoria humana. O escritor de Eclesiastes, que a gente acredita que foi o Salomão, ele diz que ele experimentou tudo que ele pôde experimentar, e tentando se guiar por sua própria sabedoria, ele experimentou todas as coisas. Experimentou a arte, experimentou os prazeres, experimentou o trabalho, e ele fala de tudo isso lá no início, e ele vai dizendo que em cada coisa dessa, o que ele descobre pela sua sabedoria, pela sabedoria humana, é que tudo é vaidade. Porque o ponto de vista do início de Eclesiastes é o ponto de vista debaixo do sol. Debaixo do sol é o que a gente está vendo, né? É o que está diante dos nossos olhos. É o que nós percebemos com os nossos sentidos. Nos últimos capítulos, ele vai começar a introduzir, de uma maneira mais clara, o ponto de vista de Deus, a sabedoria de Deus. Ele vai, como que, não abandonar o debaixo do sol, mas descobrir e mostrar para os seus leitores que a vida não se resume ao que acontece debaixo do sol. Existem coisas que estão além do sol. Além do sol. E esse texto que a gente leu fala disso, fala de coisas que estão debaixo do sol ainda, mas ele vai começar a dizer a respeito de coisas, ideias, pensamentos que estão além do sol. Ele fala de coisas da vida, né? Eu vou ler de novo o texto. O texto diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará,
e que o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós vamos falar sobre isso, sobre coisas da vida, coisas da vida. E aí, dentro das coisas da vida, existem coisas que nós não controlamos. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente nova, inusitada, porque nós não controlamos a pandemia. Nós não controlamos o vírus, não é verdade? Então nós temos que é uma realidade que está diante de nós, uma realidade que estamos vivenciando, e nós temos que nos submeter, de uma certa maneira, a essa realidade. E aí, uma boa parte das pessoas fica isolada, não é? Uso de máscara, de proteção, de álcool, essa coisa toda, porque a gente não tem como controlar a pandemia. A gente não tem ainda como controlar o vírus. E o texto fala de coisas que nós não controlamos. Ele fala, por exemplo, no versículo 3, sobre a chuva. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. As chuvas nós não controlamos, não é? O ser humano tenta minimizar esse descontrole que ele tem da chuva. Por exemplo, desde criança eu estudo sobre as secas lá do Nordeste. Existem muitos estudos, existem até músicas, né, que eu até gosto muito das músicas falando sobre a seca. Mas, na verdade, o homem, o ser humano, ainda não controla o clima. Essa semana eu tenho um grupo de amigos que se formou comigo no seminário presbiteriano de Campinas, e alguns deles estão morando fora do Brasil. Então, um deles, o Lucas, estava falando para um outro, que é o Homero, dizendo para o Homero: olha, Homero, fala para o seu filho tomar cuidado, porque está vindo aí o furacão Isaías. Meu Deus, botaram o nome de Isaías. Primeiro, os americanos gostavam de botar nome de mulher nos furacões deles, né? Mas furacão Isaías deve estar chegando, ou deve ter chegado esse final de semana, segundo a palavra do Lucas. E o pessoal não controla isso, né? É uma região onde os furacões passam e eles vão continuar passando ali. As pessoas têm que se prevenir. Então existem coisas que nós não controlamos. Nós não controlamos os acidentes, né? Os acidentes acontecem, causam os danos. Ele está falando da árvore que cai, né? E a gente que em Niterói, Rio de Janeiro, a gente está acostumado com esse episódio, né? Árvores que caem sobre automóveis, às vezes sobre pessoas, né? São coisas que não controlamos. Ele fala no versículo 5 sobre o caminho do vento. Olha só. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Ainda está rolando aquela questão dos gafanhotos, não é? Lá no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul, especialmente, está ainda sob a ameaça da nuvem de gafanhotos. E basicamente, eles dependem de quê? Eles dependem do vento. Se o vento ventar para o lado de cá, vai trazer a nuvem de gafanhotos para o Rio Grande do Sul, e aí eles imaginam um grande prejuízo e essa coisa toda. Mas ele está dizendo aqui, a gente não sabe, a gente não tem
como saber o caminho do vento. O versículo 2 fala que a gente não tem controle sobre o futuro. Não sabes que mal sobrevirá à terra. Nós não sabemos, nós não temos absolutamente controle nenhum sobre o nosso futuro. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu não posso garantir que eu vou terminar esse culto. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho. Eu não tenho poder de dizer para você, olha, vamos fazer a ceia. Eu espero fazer. Eu espero ter vida. Eu espero que o prédio não caia. Eu espero que tudo caminhe dentro de uma normalidade. Mas eu não tenho controle sobre essas coisas. Eu não tenho controle sobre a minha vida. O meu próximo respirar, se ele vai acontecer, sim ou não. Segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção, que existem coisas que controlamos. E aí eu quero que você coloque essas coisas que controlamos entre aspas. Ou então você coloque assim um ponto de interrogação, né? Controlamos? Mas, vamos lá. Teoricamente existem coisas que controlamos. O verso 6, ele vai dizer, por exemplo, semeia pela manhã a tua semente. Então, o ato de sair de casa, o ato de ir para o campo, o ato de tomar a iniciativa e jogar a semente na terra é uma coisa que o agricultor, de uma certa maneira, controla. Eu gosto muito de música e tem uma música que fala assim: de manhãzinha olho pra rocinha pra ver se já nasceu qualquer coisinha. Mas claro que não nasceu nada não, plantando nasce, mas não pranto não. Quer dizer, vida marvada, não adianta fazer nada. O agricultor, né, ou o caipira, ou o jeca da música que é cantada, ele está dizendo ali que se plantar nasce. Mas ele decide não plantar. Né? Ele é preguiçoso, né? Isso é um estereótipo, né, do jeca tatu, né? E ele diz, plantando nasce, mas não planto não. Ele controla essa iniciativa de fazer ou não. Há uma outra iniciativa que está lá no verso 1, lança o teu pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas, já pensou nisso? Colocar um pão no mar, por exemplo. A gente está aqui pertinho do mar, né? Colocar o pão no mar, ele vai desmanchar, né? Ele vai se desmanchar, se dissolver, talvez os peixes vão comer. E eu penso que lançar o pão sobre as águas, o que o escritor quer dizer é que existem coisas que nós vamos fazer, ou podemos tomar a iniciativa, está sob o nosso controle, fazer ou não fazer, é você fazer alguma coisa sem esperar retorno. Quem joga um pão na água não espera recuperá-lo, né? Não espera o retorno. Diferentemente de outra iniciativa que está no versículo 2, que diz, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, aqui é uma questão, às vezes você faz alguma coisa, como lançar o pão sobre as águas, sem esperar retorno. E às vezes você, por sabedoria, por inteligência, você resolve repartir com outras pessoas,
Porque você pensa assim, pode ser que no futuro eu não tenha e alguém reparta comigo. Né? A minha avó contava sobre um homem que tinha, um comerciante que tinha empatido alferes, isso lá no tempo, né, enfim, que amarrava cachorro com linguiça, e o cachorro não comia a linguiça. A minha avó conta que havia um comerciante, é uma época que teve, eu não sei se foi um problema na estrada, não sei o que foi, e o transporte estava difícil, e esse comerciante começou a sonegar os alimentos, né? A guardar, a esconder, a não vender, porque ele esperava poder vender por um preço maior. Ele esperava poder lucrar. Havia qualquer coisa que estava se abatendo naquela época sobre aquela região, que estava prejudicando o abastecimento. Então esse comerciante, se aproveitando da situação, queria se aproveitar da situação para poder ganhar mais dinheiro. Então o que aconteceu? Minha avó conta que veio uma chuvarada, deu uma enchente, né, em Partido Alferes, e as sacas de cereal, de feijão, que esse homem tinha escondido, né, lá na sua venda, elas foram expostas a toda a população, além de terem se estragado, né, aquela enxurrada entrou pela venda daquele homem e saiu arrastando as coisas que ele tinha guardado, que ele tinha escondido, que ele tinha sonegado, na esperança de poder lucrar, de ganhar mais dinheiro em cima da dificuldade de toda a população. O texto diz, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. São duas iniciativas que eu posso ter, né? Eu posso ajudar alguém que eu sei que absolutamente nunca vai poder retribuir. Isso é lançar o pão sobre as águas. Mas eu posso repartir também com quem está numa situação difícil, mas um dia também poderá me ajudar. São duas ideias, né? São duas coisas que estão no mesmo texto, que estão nas coisas que controlamos. Eu posso ser magnânimo e dar. Eu posso ser liberal e dar sem esperar retorno. Mas eu posso ser inteligente também e repartir, sabendo que amanhã ou depois eu posso estar na posição daquele com quem eu reparto hoje. Nós controlamos se vamos correr risco ou não. Nós decidimos, eu e você podemos decidir que tipo de vida vamos ter. Nós decidimos. Nós controlamos. Eu botei isso entre aspas, porque a gente sabe, né, que, na verdade, Deus dirige a nossa vida, e essa é a terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Se existem coisas que não controlamos, que estão absolutamente fora da nossa capacidade de segurar com as nossas mãos, se existem coisas que nós controlamos, decidimos, e agimos em conformidade com uma decisão, existe algo que está acima de todas as coisas. Acima do que não controlamos e acima do que controlamos. Eu vou citar algumas delas aqui. O verso 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso não é lógico, absolutamente não é lógico. Não é possível jogar um pão na água do mar aqui em Niterói e achar depois o mesmo pão em Copacabana. Não dá para fazer isso. A gente sabe
que isso não acontece. Não há lógica nisso, mas existe um Deus. Existe alguém acima das coisas. Existe alguém além das coisas, que não está debaixo do sol, mas está além do sol, que vê e dirige todas as coisas. E esse Deus diz para mim e para você que ser liberal, ser generoso, já em si mesmo traz uma recompensa. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Os acidentes, quando diz lá, verso 3, onde cair a árvore para o sul ou para o norte, onde ela cair, aí ficará. Nós não controlamos um acidente. Mas você já percebeu, olha para a sua vida, de quantos acidentes Deus já livrou você? Quantas coisas que você diz assim, meu Deus, se eu tivesse seguido por aquele caminho, eu teria sofrido essa desgraça, essa situação. Se eu tivesse feito tal opção e por algum motivo que você não sabe explicar, você fez outra coisa, você foi por outro caminho e você no final você diz assim, foi Deus que me livrou. O verso 4 também fala de algo que está além das coisas, porque diz assim, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu falei da seca do Nordeste, não é? E quando eu escuto as canções que Luiz Gonzaga compôs, e outros artistas, não é, lá do Nordeste, falando do exercício da esperança do nordestino. O exercício da esperança. E se você não exercitar a esperança, você não vai ter o que colher. Se você não semear, se você olhar para as dificuldades, se você olhar para o vento, como diz, se você olhar para as nuvens que estão cheias, se você olhar para as aflições que certamente nos aguardam, se você se fixar nisso e você não investir nas coisas, nas pessoas, na sua carreira, nos seus filhos, na sua família, nos seus relacionamentos, se você não investir esperança, você não vai ter. Mas se você investir, você deve se lembrar que existe alguém acima das coisas. O verso 5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus, diz o texto, faz todas as coisas. Eu tenho dito aqui, e reafirmo, né? Eu não creio que, como muitos estão dizendo, né, que a pandemia é um juízo de Deus e tal. Eu não creio nisso. Não creio que Deus mandou isso sobre a humanidade. Não creio mesmo. Evidentemente, Deus permitiu. Eu creio que o domínio da natureza foi confiado ao ser humano e o ser humano produz desequilíbrio nessa natureza. E nós, na verdade, creio assim, colhemos os frutos, a humanidade colhe os frutos do tipo de domínio errado que faz sobre aquilo que Deus confiou. Deus confiou e, por enquanto, está. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre toda a terra. É isso que Deus disse lá no início, para os nossos primeiros pais. Mas não é difícil imaginar,
e observar que Deus permite, se não é Ele que diretamente o fez, Ele permite que as coisas sejam como as coisas são. Eu e você não sabemos as obras de Deus. Assim como eu não sei o caminho do vento, que eu não controlo, assim como eu não consigo compreender como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, eu não sei. Pode ser que alguém tenha essa explicação, mas eu não sei. Eu não sei como que a semente brota na terra. Por que uma mesma a semente, uma brota e a outra não brota? E aparentemente elas são iguais. Eu não conheço, eu não sei, eu não tenho condições de saber quais são as obras de Deus. O verso 6 fala sobre semear a tua semente e não recolher a mão. Cuida daquilo que você semeou. E ele fala, você não sabe se essa semente vai germinar ou essa, então cuide das duas. Invista nas duas. Você não sabe se uma vai ser boa e a outra não, ou você não sabe se ambas igualmente serão boas, porque só Deus sabe. Só Deus sabe se o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso investimento, o nosso relacionamento vai produzir bons frutos. Só Deus sabe. Existem coisas que estão absolutamente fora do nosso controle. Existem outras que dependem da nossa iniciativa, que nós controlamos. Nós podemos decidir ser assim ou ser assado. Mas existe alguém, além de todas as coisas, não está preso aos critérios do debaixo do sol. Alguém que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós estamos vivendo um tempo em que nos sentimos sem controle. Tudo aquilo que fazíamos, tudo aquilo que imaginávamos, tudo aquilo que planejávamos, tudo aquilo que pensávamos que estava na nossa mão. Esses tempos vieram dizer para nós que não estão. Mas eu quero dizer a você, e é isso que o texto diz, que não importa o que está acontecendo, não importa o que venha a acontecer, o que sabemos e o que cremos é que Deus está acima de todas as coisas. As pessoas falam isso às vezes sem pensar, mas é uma grande verdade. Deus está no controle. Amém? Deus nos abençoe. Daniel vai cantar uma música nos preparando para a ceia do Senhor. Ter amigos, irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha, sob a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos,
Não tem como chamar os presbíteros, né? Então eu vou chamar o diácono. Vou chamar a Lia, que está conosco aqui. A Aninha eu não posso chamar, porque ela está lá no outro aposento, operando os aparelhos, né, para que você receba esta transmissão. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ceiou com os seus apóstolos, ele participando da Páscoa, no meio da refeição, ele instituiu o que hoje a gente conhece como ceia do Senhor. Ele tinha o controle sobre as coisas da sua vida. E ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E ele deu a sua vida por você e por mim. E essa manifestação de amor e esse ato de salvação do Filho de Deus em favor da humanidade se simboliza através do pão e do cálice. E nós vamos convidar você a participar aí da sua casa. Não há mágica, tá? Não tem nada a ver com aquele negócio de bota um copo d'água em cima do seu rádio ou em cima da sua televisão. Não. Não há mágica nem no pão, nesse que está aqui na minha casa, nem no cálice, nem mágica no que está aí na sua casa. Existe uma fé que nos move, uma fé que nos faz um no Senhor, um corpo em Jesus Cristo, uma fé que é alimentada pelo Espírito Santo de Deus, que não depende do poder do pastor, que não depende do poder de quem quer que seja, mas é simplesmente o poder do Espírito Santo que infunde em nós, que nos nutre com a vida de Cristo. O pão e o cálice são meros símbolos. Por isso eu falei, se você na sua casa não tem suco de uva, não tem vinho, pega um copo d'água. Pega água. Porque é um símbolo. É um símbolo. Tá? A gente usa porque a gente aproxima o máximo possível daquilo que Jesus fez. Né? Mas a questão não está nos elementos. A questão está no seu coração. Na noite em que foi traído, ele tomou então o pão e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Vai levar para mim. Vamos comer todos juntos. Comei dele todos, disse Jesus. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Depois de cear, ele tomou também o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos.
Bebei dele todos, disse Jesus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Senhor Deus, nós somos gratos porque, na verdade, Senhor, estamos todos nas Tuas mãos, nas mãos do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Por isso, Senhor, embora observemos à nossa volta coisas que não controlamos, embora muitas vezes nos vejamos paralisados diante daquilo que controlamos, que queremos fazer, que sentimos que precisamos fazer e não fazemos, ó Deus, sabemos que acima de todas as coisas, acima do sol, além do sol, está o Senhor, que nos guia, que nos abençoa, que nos protege, que faz a nossa vida ser vivida para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso e a tomar, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua força, as atitudes, as decisões que precisamos tomar, cada um de nós, em nossa vida. Abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Cantar? Elevo a Ti, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o Teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice elevo a Ti, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o Teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã. Eu gostaria que você se lembrasse de orar pela Neudélia. Eu não tive notícias, mas Deve ser operada hoje. a Lia está dizendo que ela deve ser operada hoje, né? A notícia que eu tive ontem é que ela estava na sala de espera para a cirurgia. Então,
a informação da Lia é mais atual do que a minha. Ela deve ser operada, então, hoje. Vamos orar pela Neudélia, vamos orar pelas pessoas, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos queridos que estão passando por problemas, por enfermidade, por dificuldade nesse tempo, não é? Se você tiver pedido de oração, usa aí o Facebook, manda pra gente, né? A gente, de repente, fala aqui para a igreja, para o seu pedido de oração, para que a gente possa junto interceder a Deus pela sua vida. A igreja tem os compromissos dela e a gente sempre fala sobre oferta, embora a gente não está fazendo oferta, porque como é que a gente vai fazer oferta, né, desse jeito? Mas os membros da igreja sabem, né, tem os canais para fazerem sua oferta, o seu dízimo. A gente concluiu a obra do salão, lá do culto e o salão Levi. A gente está preparando a igreja para a gente reabrir. Então, vai ter algumas novidades, algumas coisas. E alguma coisa que vocês ofertaram, né? Na verdade, sobrou. E a gente fez também alguma coisa no corredor e na varanda lá da frente. Mas, como a gente ampliou, né? Começou a fazer coisas com o material que sobrou, a gente precisa de coisas ainda. Tem muita coisa para ser feita, coisas que não estavam planejadas, mas que podem e precisam ser realizadas. Então, se você pretende ofertar para a obra, faça a sua oferta com algum centavo. Toda oferta que entrar lá no depósito, no banco, com centavos, a gente já sabe que é para a obra. Quando entrar sem centavo, a gente sabe que é a oferta regular, é para as despesas regulares, normais da igreja. Lembrando sempre, é importante que a gente diga que ninguém aqui, nem agora na pandemia, nem antes da pandemia, agora muito menos, né? Nós não obrigamos ninguém, nós não chantageamos ninguém, nós não colocamos a faca no pescoço de ninguém, nós não ameaçamos ninguém com maldição. Não, nós não cremos assim. Tá? Nós cremos que Deus convence o nosso coração de que participamos de uma obra e devemos sustentar essa obra. E aí, dentro da possibilidade, da capacidade de cada um. Isso é entre você e Deus. O pastor não se mete nisso, né? O conselho não se mete nisso. É você e Deus que fazem isso. Tá bom? Nós vamos encerrar. Eu queria que você olhasse para mim. Olhasse para alguém que está aí perto de você. Olhe nos olhos da pessoa. Levante a sua mão abençoando essa pessoa e repita: que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo, seja com o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe a todos.